Como é que vai ser o CPROI que entra no lugar do CE ano que vem? Aí é uma questão dissertativa. Então ele vai te dar aqui um caso e vai pedir para você fazer uma resposta dissertativa. E essa questão ainda vai exigir dois conhecimentos, sobre FDICS e sobre o alfa, tá? É a questão que a Ambima classificou como questão média. Eu discordo um pouco, mas enfim, vamos lá ver o que que é uma questão média na prova do ano que vem. Seja gerente de relacionamento, atendendo clientes de alto patrimônio interessados na diversificação de suas carteiras de investimento. Recentemente, um de seus clientes, Roberto, empresário do setor industrial, agendou uma reunião para avaliar opções que combinassem renda fixa estruturada e renda variável, buscando um portfólio otimizado em termos de risco e retorno. Atualmente, a carteira de Roberto está distribuída da seguinte forma: 40% do capital investido em CDBs de bancos de grande porte com vencimento em 24 meses, 35% num fundo multimercado de perfil moderado e 25% uma aplicação arrojada a ações de empresas de médio porte do setor de consumo. Durante a reunião, Roberto manifestou interesse em aumentar sua exposição em fundos de investimento de direitos creditórios, o FDIC, e solicitou informação sobre as diferenças entre FDICs monossacados e FDICs multissacados. Ele quer entender qual opção traria menor risco de inadimplência, considerando que deseja alocar 15% do seu portfólio nesse tipo de ativo. Além disso, Roberto mencionou que sua carteira de ações apresentou um retorno de 9,5% no último ano, enquanto o retorno esperado pelo modelo CAPM era de 8%. Nossa, o cliente aí sabe pra caramba, hein? Opa. Ele solicitou que Sérgio explicasse o coeficiente alfa dessa carteira e como esse indicador pode ajudá-lo a avaliar oportunidades de investimento em renda variável. Agora, Sérgio precisa organizar suas explicações e apresentar a Roberto uma análise clara sobre as características dos FDICs e a aplicação do coeficiente alfa, considerando os dados apresentados. E aí ele te pergunta a resposta dissertativa. A resposta seria algo mais ou menos desse tipo, tá? É, então, o que acontece? Você tem que saber, vai ter que explicar o que que é o FDIC, né? Multissacado e o monossacado. E o multissacado, dá para você sacar aí que ele tem um risco de crédito menor, né? Afinal, o fundo multissacado são vários sacados, e o monossacado é um sacado só. Isso vai aumentar a concentração, aumenta o risco. O multissacado é mais diversificado, né? Então, essa é a explicação que a gente daria aí para o Roberto. Já com relação ao alfa, o que que é esse alfa? Que está voltando ao edital depois de muito tempo. Quando eu fiz o CPA 20, esse alfa caía, tá? Lá em 2008, tá voltando ao edital. E esse alfa nada mais é do que a diferença entre o retorno real e o retorno calculado pelo CAPM. E nesse caso aqui, ele é 1,5%, ou seja, essas ações estão rendendo mais do que o que seria exigido. Ou seja, está sendo um bom negócio, né? Eles têm um alfa positivo, estão sendo, foram boas ações nesse momento. A questão agora é analisar o futuro, né? Se isso continua. Mas a explicação sobre o alfa é essa, né? Que o alfa está positivo, portanto, as ações tiveram um retorno acima do exigido. O correto aí seria você aí depois, um próximo passo, analisar o futuro, né? Se as expectativas da análise fundamentalista e grafista mantêm o retorno real acima do retorno exigido pelo modelo CAPM. Mas não é o foco da questão. Então tá aí como é que você organizaria essa questão dissertativa que caiu na prova piloto, né, do CEPROI, que foi organizada esse ano, e cairá na sua prova do ano que vem, questão classificada pela Ambima como uma questão de nível médio.